E a gente precisa treinar principalmente aqueles fonemas que a gente não tem no português, que tem só em inglês. A gente precisa fazer o movimento muscular desse fonema e a gente precisa aprender a identificar o som desse fonema. São sons diferentes que a gente não tem em português e às vezes a gente escuta como se fosse a mesma coisa. Por exemplo, o som do A de apple com o som de E de elephant. A, E. São dois sons muito próximos e que é muito difícil a gente perceber a diferença. Mas, para um americano, são sons distintos que faz muita diferença na pronúncia. E pode, se você pronunciar errado, atrapalha, você acaba falando uma palavra que você não gostaria de falar. Você muda o sentido da palavra porque você falou um som errado. Hello! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Fala Inglês com Segurança. Aqui vamos discutir o caminho para você destravar a sua carreira, superando o medo de falar inglês no trabalho com um método 6 vezes mais rápido. Eu sou a Teacher Teresa e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o que é que eu preciso fazer para melhorar a minha pronúncia no inglês. Muitas pessoas acham que para ser fluente no inglês a gente precisa ter uma pronúncia perfeita. E aí eu pergunto para você, o que é uma pronúncia perfeita? Qual que é a pronúncia perfeita? É a pronúncia do americano? É a pronúncia do britânico? É a pronúncia do australiano? É a pronúncia dentro dos Estados Unidos, do nova-iorquino ou do sul dos Estados Unidos ou do Texas? Então, a primeira coisa é, o que é? Como que a gente consegue definir uma pronúncia como sendo uma pronúncia perfeita? Existem várias pronúncias diferentes, inclusive a pronúncia de um estrangeiro falando inglês, que não é necessariamente uma pronúncia errada, ok? Pronúncias, existem muitas formas diferentes, muitos padrões diferentes de pronúncia. Então, quem é que tem a pronúncia perfeita? Quem é o dono da pronúncia perfeita do inglês? Então, isso pode ser tanta gente diferente, existem tantas pronúncias diferentes que não tem uma única resposta como sendo a resposta correta. Eu sou professora de inglês e mentora há mais de 20 anos e uma queixa que eu escuto muito dos alunos é isso, mas a minha pronúncia é ruim, mas eu queria falar como um nativo, né? Que os alunos comparam o quê? Sua pronúncia como a de um nativo. Eu queria muito falar como um nativo, só é fluente quem fala inglês como um nativo. Existe muito esse pensamento que se você tem um sotaque, então você não é fluente no inglês, né? Isso não é verdade. Para você ser fluente em inglês, você precisa se comunicar muito bem, mas isso não significa necessariamente que você não vai se comunicar sem sotaque algum. Os linguistas têm a hipótese do período crítico para aquisição da pronúncia como a pronúncia do nativo, ou seja, uma pronúncia que não você aprende uma segunda língua sem o sotaque. Esse período crítico onde nós conseguimos ter essa pronúncia sem um sotaque da língua materna vai até o começo da puberdade, vai até o começo dos 12 anos. E é muito interessante isso, porque muitos estudos já demonstraram que uma criança aprendendo sua língua materna, sua primeira língua, as áreas do cérebro que elas usam para fazer essa aquisição são certas áreas que são, na verdade, muito menos do que a gente usa depois da puberdade. O que significa isso? A criança, ela precisa de menos esforço, menos atividade cerebral, o cérebro com muito menos faz muito mais. Depois que a gente passou da puberdade, nós precisamos de mais recursos do cérebro, mais conexões, mais sinapses, para a gente conseguir fazer a aquisição de uma segunda língua. Então, o impacto disso para você fazer a aquisição da segunda língua, e principalmente a pronúncia, porque essa hipótese do período crítico se refere à pronúncia sem sotaque. Então, para a gente conseguir ter essa pronúncia sem sotaque depois da puberdade, não é impossível. A gente pode sim, mas vai exigir muito mais esforço. Então você tem que ter muito mais contato, ouvindo muito mais os nativos, estar muito mais contato com a língua e principalmente fazer treinos muito específicos para eliminar
esse sotaque do português, da nossa primeira língua, para o inglês, ok? Então, depois de adulto, quando você entrou na sua adolescência, vai ficando cada vez mais difícil da gente aprender a segunda língua sem sotaque. Agora, o que eu quero deixar pontuado aqui, o que é muito importante a gente entender, a gente deixar estabelecido. Tem problema eu ter sotaque numa segunda língua, eu ter sotaque do meu português no inglês? Tem algum problema com isso? Isso impacta na minha fluência? Não. Não impacta, não tem problema você ter um sotaque desde que você seja compreendido com facilidade por outras pessoas, com americanos, seja compreendido por nativos, seja compreendido por nativos, eu vou usar exemplo aqui dos americanos, que não são acostumados a conversar com estrangeiros. Então isso sim determina o seu nível do inglês, é uma das coisas que, um dos padrões, que é a pronúncia, que vai determinar o seu nível de inglês, mas não significa necessariamente que você não tem sotaque algum. E eu gosto muito de dizer uma coisa, que você ter um sotaque numa segunda língua significa que você é bilíngue. Significa que você aprendeu inglês depois da sua infância, depois da sua adolescência. Não é algo pra gente ter vergonha e querer eliminar por sentir vergonha do sotaque. Mas isso é algo louvável, que você conseguiu aprender, fazer aquisição de uma segunda língua depois da adolescência, entrando na adolescência, depois da adolescência e na fase adulta. Não há problema algum em ter sotaque. O que a gente faz? A gente faz treinos de pronúncia. Para quê? Para ajudar a sua comunicação ser cada vez melhor e, de bônus, ainda melhora seu listening, ok? Então são duas coisas que caminham juntas. Eu comecei aqui falando da pronúncia, mas eu vou falar um pouquinho agora do listening também. Porque quando a gente tem um registro fonético, eu vou explicar o que é isso, registro fonético de uma palavra errada, quando a gente escuta essa palavra pronunciada da forma correta, a gente não entende, porque a gente sempre escutou o registro dessa palavra tá errado no nosso cérebro. Por exemplo, um erro muito comum que nós brasileiros cometemos quando falamos inglês. Develop, desenvolver, develop. Por que a gente fala develop? Eu tava pensando, por quê, né? A gente não fala develop, a gente fala develop. Muito comum falar develop. Porque desenvolver, develop, a gente coloca a sílaba tônica no final da palavra, como é em português. Desenvolver, develop. Mas o correto é develop. A sílaba tônica não está no lop, mas está no ve. Develop, ok? Então, quando você tá sempre falando I developed no passado, e você escuta um nativo, um estrangeiro, alguém falando I developed a new project. I developed a new project. Você fala, você não conseguiu entender o developed, porque o seu registro, o que você sempre falou foi develop. Então, por isso que os dois andam juntos, a pronúncia e o listening. Se eu melhoro a minha pronúncia, eu consigo entender melhor. Tanto que a gente faz muito treino de listening com pronúncia, não só ouvindo, mas falando, pronunciando também, ok? Então, é legal a gente trabalhar com pronúncia? Sim, claro, vai melhorar a sua comunicação. Sua comunicação vai ficar mais clara. Tem problema ter sotaque, mesmo você estando no nível advanced high, no nível superior, no nível A1, né, usando o framework ali, o padrão europeu. Não tem necessariamente problema com isso, ok? Desde que a sua comunicação seja clara. Existem até muitos atores, atrizes latinos, por exemplo, a Sofia Vergara, uma atriz de muito sucesso que fez aquele seriado Modern Family. E ela fala com bastante sotaque em inglês, mas é uma atriz de muito sucesso nos Estados Unidos, para você só comparar e ver como não há problema nenhum nisso, ok? Então agora que você já sabe que treinar pronúncia é importante, porém ter um sotaque não é necessariamente algo ruim e pode ser sim parte da sua identidade como uma pessoa bilíngue, falante do português e do inglês. E então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou passar para você técnica para você treinar a sua pronúncia, ok? Então vamos lá. Existem alguns passos que a gente precisa fazer para a gente ir treinando a pronúncia do inglês. A gente treina os fonemas. O que são fonemas? Os fonemas são as menores unidades do som de uma língua.
Por exemplo, vou aqui rapidinho em português, uma palavra, casa. Casa tem 4 fonemas, tem 4 sons. K, A, Z, A. 4 sons, tá? Eu dividi a palavra em 4 sons, 4 unidades ali. Então a gente faz o quê? A gente faz o treino do fonema. A gente começa com o treino desse fonema. Depois a gente vai fazer o treino do fonema associado a mais um outro som. Depois na palavra e por último em frases. Então a gente aprende a pronúncia de um som em inglês, principalmente porque a gente tem sons no inglês, fonemas em inglês que a gente não tem em português, como por exemplo o TH, né? O th e o th, o Y, y, a gente não tem. A forma de pronunciar o R em inglês é diferente, r, né? Aqui em São Paulo, no interior, tem um pessoal que puxa mais um r, mas não é muito comum a gente falar aqui no Brasil, em português, o r pro som de R. Então, algumas vogais, por exemplo, A de apple, a gente também não tem no português. Como também tem no português sons que não tem no inglês, como A de amor, não tem em inglês. O LH, lh, o NH, nha, também não tem no inglês. Então, a gente tem fonemas diferentes e a gente precisa treinar principalmente aqueles fonemas que a gente não tem no português, que tem só em inglês. A gente precisa fazer o movimento muscular desse fonema e a gente precisa aprender a identificar o som desse fonema. São sons diferentes que a gente não tem em português e às vezes a gente escuta como se fosse a mesma coisa. Por exemplo, o som do A de apple com o som de E de elephant. São 2 sons muito próximos e que é muito difícil a gente perceber a diferença. Mas para um americano são sons distintos que faz muita diferença na pronúncia e pode atrapalhar até, se você pronunciar errado, atrapalha, você acaba falando uma palavra que você não gostaria de falar, você muda o sentido da palavra porque você falou um som errado, ok? Então a gente precisa trabalhar a partir desses pequenos sons, das unidades mínimas de sons do inglês, para a partir disso a gente ir colocando numa palavra e saber distinguir, ouvindo a diferença dos sons, para depois repetir e repetir muito para conseguir consolidar na fala espontânea esse som novo, ok? Uma coisa é você saber falar, por exemplo, o som do TH, o th. Você treinar aqui comigo e na hora que você tá falando, ali você tá falando I think so, sai um I think so. Você até sabe falar o som do th, do TH, mas sai um I think so, acaba trocando pelo som do F ou acaba trocando pelo som do S. São trocas muito comuns que a gente faz, nós brasileiros, falando em inglês. Isso acontece, é bem comum, ok? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente precisa fazer a repetição do som. E depois que a gente aprendeu a fazer esse movimento do som, a gente precisa continuar repetindo as palavras, repetindo as frases. É muita repetição que precisamos fazer, de muito treino daquele fonema para a gente conseguir, quando nós estivermos falando numa conversa espontânea que você quer falar eu acho que sim, não vai sair mais o I think so, mas sai o I think so. Repetição, repetição, repetição. É um movimento novo que você está aprendendo a fazer. É como aprender a dirigir, né? Então você sabe, você vai na autoescola, você aprende a dirigir, mas naqueles primeiros meses que a gente pega o carro e tá dirigindo, é muito ainda da gente pensar como é que eu faço isso, como é que eu tenho que fazer aqui, o que eu tenho que fazer ali. Não é automático. O que torna o dirigir automático? Repetição. Você dirige um dia, 2 dias, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos dirigindo, você pega o carro, sai da casa pro trabalho, você não pensa nem um pouquinho em dirigir. E quando chega no trabalho você pensa, tomara que eu não tenha passado um farol vermelho, porque tá tão automático que a gente nem lembra se passou ou não num farol vermelho, se passou ou não pelo radar e levou uma multa de velocidade, de tão automático que ficou. A pronúncia é a mesma coisa. Com a repetição ela vai se tornando automática e você vai eliminando essas trocas de fonema, alright? Falando no som do TH, é um som que a gente tem, é esquisito pra gente falar esse som, porque em português tem pessoas que trocam o som do S e falam a thin, né? Não é o correto pra gente na nossa língua
nativa, nossa língua materna, falar a thing. Acontece que esse som é um som que se fala em inglês. Então é esquisito pra gente fazer esse som do TH, não é verdade? Mas é importante a gente aprender a fazer esse som, falar esse som, pra gente se comunicar com mais clareza no inglês. Então, vamos lá. Vamos treinar esse som do TH aqui comigo. Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a sua língua entre os dentes e vai falar como se fosse o som do S, ok? Então vamos falar aqui comigo. Ok? O som do S faz aqui comigo. A língua está atrás, então, né, vamos supor, aqui são os nossos dentes superiores, a arcada superior. A língua está atrás dos dentes, quando a gente faz o som do S, 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 S. Quando fazemos o som do TH, a língua está entre os dentes. Você precisa soprar o som, ok? Pra não sair assim, ó, T, T. T. Você só tá falando o T errado, você tá fazendo o som do T, só que você tá colocando a língua entre os dentes. O som do TH é o som do S com a ponta da língua entre os dentes, alright? Vamos mais uma vez? Muito bem. Tem também em inglês o som do TH, que se pronuncia com o som do Z. Aqui a gente está fazendo o som do TH, o que a gente chama de unvoiced, que é um som sem a voz, é um som surdo, é o que a gente fala em português, ok? Se você colocar a sua mão aqui na sua garganta e você fizer o som do S, faz aqui comigo. As suas pregas vocais aqui, elas não vibram. Então isso é um som surdo. Quando você faz o som do Z, faz aqui comigo. Z, 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 z. Você sente aqui a vibração das pregas vocais ou das cordas vocais. Você pode falar das duas formas. Quando as suas pregas vocais vibram, então isso são sons sonoros. São sons em inglês que a gente chama de voiced, ok? O treino que a gente vai fazer hoje é do TH sem vibração das cordas vocais, com o som do S. É um som surdo, é um som unvoiced, alright? Não vamos fazer aqui no vídeo o som do Z. Existe esse som também, mas eu tô te falando só pra você saber. Quem sabe no vídeo futuro a gente faz esse treino de novo, mas com o som do Z, alright? Muito bem, agora que você já aprendeu o que você precisa fazer pra falar o som do Z, vamos juntar agora com uma vogal, tá? Então a gente vai juntar o F com o I. Então fala comigo. Fi. 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 Alright? Fi. 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 Tá, então você aprendeu a falar um fonema, o Th, e você juntou com o I. Thi. Awesome. Agora, a gente vai fazer o contrário. A gente vai falar o I e depois o TH. Porque a gente faz o TH no final da sílaba ou no final da palavra. Então, você vai fazer ith. 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 Dá uma esticada no TH, no pra quê? Pra você ir fazendo esse registro, pra você ir lembrando como você faz o movimento da língua e como também a respiração, a voz, pra você marcar esse som do TH. Você não vai dizer quando você estiver ali conversando, I think so, tá? A gente não fala assim, é muito rápido, a gente diz I think so. Mas pra você aprender a fazer esse som, é importante você dar essa forçada, você dar essa esticada, tá? Então vamos mais uma vez comigo. Ith, 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 ith. Awesome. Agora vamos fazer esse som entre duas vogais, tá? Porque tem palavras também, sílabas, onde o TH fica entre duas vogais. Então vamos falar ithi,
easy, 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 easy. Você pode depois trocar a vogal. Tho, thu, ok? Isso aqui a gente tá fazendo pra quê? Pra aprender a pronunciar o som. Não tem significado nenhum, tá? É só um treino muscular mesmo que a gente tá fazendo agora. Awesome? Então, pratica bastante, repete bastante. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ver a diferença dos sons. A primeira do T e do TH. Do T. Fala aqui comigo de T, 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 T. O som do T, alright? E o TH, que é o F. Então faz aqui comigo. T, TH. Vamos de novo? Alright? Vamos falar aqui duas palavras diferentes, que elas são pares mínimos. O que é um par mínimo? É que duas palavras são quase iguais, só que elas diferem apenas por um fonema. Alright? São quase iguais. Duas palavras. Tank, que é tanque, e thank, que é agradecer. Ok? Então vamos falar aqui comigo. Tank, thank. Tank, thank. Ok? Outra. Taught, thought. Taught ensinou, passado de teach, e thought é pensou, tá? Ó, taught, thought. Taught, thought. Ok? Vamos mais uma vez. Tank, thank, taught, thought. Percebeu a diferença? São pares mínimos. Agora a gente vai fazer do F e do TH. E vamos fazer de novo? O F você pronuncia e o TH você faz. Ok? Vamos mais uma vez. É muito comum a gente fazer essa troca quando a gente tá falando. Como I think. Ao invés de sair I think, sai I think. São sons muito parecidos, muito próximos. Então vamos fazer mais uma vez. Ok, vamos ver agora então pares mínimos com som do F e do TH, ok? Duas palavras. Fought, que é o passado de fight, que é lutar, e thought, que é o passado de think, que é pensar, tá? Então vamos lá. Fought, olha aqui. Fought, o som do F. Thought, o som do TH. De novo. Fought, F. Thought, TH. Tá pronunciando diferente? Tá percebendo a diferença desses sons? Vai repetindo, ok? Mais uma. Livre, que é free. E o número 3, que é three. Ok? Vamos lá? Free. Three. Free. Three. Mais uma vez. O som do F. Free. O som do TH. Three. Awesome. Vamos fazer mais um par mínimo, que é muito comum essa troca também para pessoas que estão aprendendo inglês, brasileiros que estão aprendendo inglês, trocar o TH pelo som do S. I think so, né? Ao invés de I think so, ok? Então vamos fazer aqui mais uma vez o som do S e o som do TH. Vamos fazer a comparação? Awesome. Então agora vamos treinar com palavras. A primeira eu vou usar até o exemplo do sink. Sink em inglês é pia. Então se você está dizendo I think so, você está falando eu pia sim. Ok? Você não está falando eu acho que sim, eu penso que sim. Alright? Então vamos treinar aqui. Sink e think. Ó, língua entre os dentes para falar
think. Sink, think. Sink, think. Sink, think. Sink, think. Outra, sick, que é doente, e thick, que é grosso, de grossura, de espessura, ok? Então vamos lá. Sick, thick. Sick, thick. Sick, thick. Sick, thick. Alright? Very well. Vamos agora repetir mais palavras só com o som do TH. Agora que você percebeu a diferença do som do T pro TH, o F pro TH, o S pro TH, ok? Vamos repetir mais algumas palavras só pra gente dar mais essa reforçada com o TH, alright? Vamos lá. Então repete aqui comigo. Think. De novo. Think. 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 Thank, que é pensar, que é agradecer. Thank. 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 Mais outra palavra que a gente já treinou. Grosso, de espessura. Thick. 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 1000 em inglês é thousand. 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 Vamos repetir mais uma vez. Think. Thank. Thick. Thousand. Alright? Então, só pra gente recapitular. Primeiro, treinamos o som do TH isolado. Depois, juntamos o fonema do TH com o som de uma vogal, o I. Depois, nós percebemos, treinamos as diferenças entre os pares mínimos. Os sons mínimos do T com TH, o F, o TH e o T e o TH. Treinamos agora mais palavras com som no TH e vamos para o último treino, que é para o treino de frases, alright? Então vamos lá, eu quero que você repita comigo a frase aqui. Ela vai ao parque para pensar. Então o pensar, que é a palavra-alvo nossa, que tem o som do TH, think, think. Vamos falar comigo? She goes to the park to think. She goes to the park to think. Tem mais um som de TH nessa frase. Tem o the, mas esse é o som sonoro, the. Não é nosso objetivo agora treinar esse som, tá? Quando você estiver fazendo o treino de pronúncia, faça um som por vez. À medida que você vai dominando aquele som, você pode começar a acrescentar outros sons também. Então eu não vou focar no the, vamos só no think. Repete mais uma vez comigo. Think, 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 think. Vamos falar a frase novamente. She goes to the park to think. She goes to the park to think. She goes to the park to think. Vamos falar mais rapidinho? She goes to the park to think. 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 Alright. Vamos mais uma. Eu gosto de comer bifes grandes, grossos, ok? Gordos. Então a gente vai dizer I like to eat thick steaks, ok? Então aqui a nossa palavra-alvo aqui é o thick. De novo, thick, thick, thick. I like to eat thick steaks. Mais uma vez, I like to eat thick steaks. 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 Alright? Very well. Muito bem. Então, eu te dei aqui um passo a passo valiosíssimo com técnicas de fonoaudiologia, ok? Para você fazer o treino de pronúncia. Se você já está dominando o TH, você já tem aqui o step by step, o passo a passo, para você treinar o W, treinar o Y, treinar o R, treinar o E, treinar o E, ok? Treinar vários fonemas diferentes. Siga esse passo a passo e lembre-se, não é porque você treinou uma vez que você vai necessariamente saber falar corretamente da próxima vez que você for usar o som, esse som que você está treinando na conversação, ok? Não é. É um processo que exige bastante repetição,
alright? Então, deixo aqui o convite para você, faça o seu treino de pronúncia, se empenhe nisso, se dedique a isso, que você vai ter uma comunicação muito mais clara do seu inglês, alright? So, thank you so much for your time. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui comigo. Stay tuned. Fica ligado que logo logo a gente vai lançar mais vídeos que vão ajudar você a destravar a sua carreira e superar o seu medo de usar inglês no trabalho. Alright? See you very soon. Bye bye.